O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhas medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma continuação do início do capítulo 6, né? Desde ontem nós iniciamos o capítulo 6 de São João, que é todo ele uma explanação a respeito da Eucaristia, né? O centro do capítulo 6 do Evangelho de São João é o discurso sobre o pão da vida, a Eucaristia, seu corpo e seu sangue dados para nós. Pois bem, ontem, no mesmo capítulo 6, no versículo 4, diz assim, só para que nós nos localizemos, dizia assim: estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Aí Jesus multiplicou os pães, né? Vocês lembram? Memória boa, vamos lá. Ontem foi o milagre da multiplicação dos pães. O povo ficou animado, porque Jesus demonstrou com aquele milagre que Ele se preocupa, que Ele se ocupa com as nossas necessidades mais básicas. É belo isso. Jesus Cristo quer a nossa salvação, sim, mas, embora não seja o ponto mais importante, o mais importante é a nossa salvação, mas Jesus também se ocupa com as nossas necessidades. Então, diante daquela multidão faminta, homens, mulheres, crianças e idosos, Jesus então multiplica os pães, para que eles não venham a desfalecer pelo caminho. Só que a multidão fica tão animada com o milagre da multiplicação dos pães, que começa a querer fazer Jesus rei já, mas segundo uma lógica humana, simplesmente porque Jesus Cristo tinha multiplicado os pães. É triste, mas às vezes, tristemente, somos mais gratos a Deus pelas graças materiais que Ele nos concede, do que pelas graças espirituais. Nós deveríamos agradecer a Deus noite e dia, pela graça do nosso santo batismo. Somos batizados, somos católicos, o Espírito Santo mora em nós, pela graça de podermos receber a Eucaristia. Meus irmãos, nem no céu nós poderemos expressar a gratidão devida a Jesus pela Eucaristia. E se você não está admirado com este presente, se você não for, digamos, não é pleonasticamente, como posso dizer, superlativamente agradecido, essa é a palavra, se você não for superlativamente agradecido pelo dom da Eucaristia, é porque a sua fé na Eucaristia ainda é muito pequena. Meus irmãos, nós estamos falando, vejam que admirável, que Deus, o Criador de todas as coisas, Deus, aquele que existe desde sempre, Deus se fará presente aqui no altar
e se dará a nós como alimento. Meus santos, só por isso nós deveríamos ser tão gratos e agradecer a Deus a cada dia. Mas nós ou nos recordamos mais frequentemente pelas graças materiais, ou nos entristecemos quando elas não nos são dadas. Isto é, porque algo não me foi dado, porque uma graça material não me foi dada, sei lá, a saúde do meu corpo, um casamento como eu queria, um filho, um bem, um emprego, e aí como eu não tenho aquela graça material, eu fico remoendo a tristeza no meu coração, quando eu deveria ser grato, porque Deus me deu muito mais. Deus se deu a si mesmo a mim, fazendo-me seu filho em Jesus, morando no meu coração, alimentando-me cada dia com o seu corpo e o seu sangue, alma e divindade. E se por causa da nossa miséria viermos a pecar, Ele estará disposto a nos perdoar novamente. Para isso Ele nos deixou a sua única igreja e os seus sacerdotes. Nossa, nós poderíamos aqui seguir em frente, mas vamos lá, vamos caminhando, porque não é sobre isso que eu quero falar. Eu estou apenas contextualizando. Ok, então o povo fica animado com o pão multiplicado. Jesus vê que aquele não é o foco e Ele vai, despede os discípulos para que vão para a outra margem e diz então: ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. E Jesus atravessa o mar sobre as águas. Aqui eu fiz questão de fazer menção, nós estamos ainda no capítulo 6, só que a partir aqui do versículo 16, eu fiz menção ao capítulo 4 que diz: estavam no período da Páscoa, porque para fazer essa ligação entre Moisés, que na Páscoa dos judeus, os judeus celebravam que Moisés tinha atravessado o Mar Vermelho, Jesus que atravessa o mar caminhando sobre as águas. Então existe sempre essa relação. Nós sempre somos chamados a fazer também uma leitura espiritual, isto é, o fato histórico aconteceu. Jesus multiplicou os pães, Jesus caminhou sobre as águas, mas além do fato histórico, Jesus quer nos ensinar algo. E nós precisamos querer aprender. Para isso é que nós devemos, sempre que vamos à missa, nós invocamos o Espírito Santo para que eu ouça o que Deus quer me falar, para que eu entenda o que Deus quer me ensinar. Eu invoco o Espírito Santo antes de uma leitura espiritual ou da leitura bíblica, para que eu entenda aquela palavra, para que eu entenda aquele ensinamento. Então, o evento histórico foi esse, mas nós iremos fazer aqui também uma aplicação espiritual dele. Pois bem, então Jesus, no período da Páscoa, Ele caminha sobre as águas. O mar, meus santos, na Sagrada Escritura, ele é sempre compreendido como um lugar de morte ou de revolta. Cercavam-me as ondas da morte. Ou quando lá no livro de Jó está escrito que o mar, ele tende a ser desobediente, e Deus traça um risco e diz: até aqui virás, daqui não passarás. Mas o mar vai... A onda tenta ultrapassar os limites dados por Deus. Então, o mar na Sagrada Escritura sempre significa isso: rebeldia, desobediência e morte. Jesus, então, Ele vai caminhando sobre as águas. Ele tem a soberania sobre todas essas realidades. E diz então que a barca, vocês lembram, que a barca na Sagrada Escritura é sempre um sinal. Os padres da igreja sempre viram na barca de Noé e na barca de Pedro um sinal da igreja. Pois bem, essa barca sacolejada
agitada é sinal, aqui nós podemos ver, sinal da igreja agitada. Jesus se aproxima, e quando Jesus se aproxima, diz aqui, no meio da noite, se vocês quiserem fazer uma leitura desse mesmo trecho, noutro evangelho, vocês podem pegar Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45, fica fácil, né? João também é capítulo 6, Marcos também capítulo 6, só que João aqui a partir do versículo 16 e Marcos a partir do versículo 45, diz que lá pelas 3 da manhã, isto é, quando a noite é mais escura, aqui nós podemos ver a realidade da igreja, aqui nós podemos ver também, meus santos, a realidade da nossa alma, isto é, quando passamos por um momento de dificuldade, quando o mar se agita, quando a barca da nossa alma se agita, quando tudo está escuro, Jesus vem e caminha sobre todos aqueles acontecimentos. Ele é Senhor da história, né? Vocês conhecem, e as nossas avós muito mais, porque eram músicas, quer dizer, eu espero que vocês conheçam, né? Mas lá no Nordeste é muito conhecido aquela musiquinha lá, que as velhinhas cantavam nas romarias, e não só as velhinhas, porque eu cantei com elas também. Ele tem o mundo em suas mãos, Ele tem o mundo em suas mãos, Ele é meu Deus e nosso Deus, Ele é meu Pai e nosso Pai. Isto é a paternidade de Deus. Você vai dizer, padre, mas Jesus é meu irmão. Pai é Deus, sim, mas no sentido de paternidade. Ele é aquele que me guarda, que me protege. Ele tem o mundo em suas mãos. Nada passa despercebido diante de Deus. Nenhuma folha cai da árvore sem o seu consentimento. E isso deve infundir em nós esta confiança, essa certeza de que Deus está, mesmo em meio às tempestades da igreja, quando parece que a igreja está sendo, quer dizer, quando parece não, a igreja está sendo sacolejada e parece que ela está sem rumo. Quando nós olhamos para a nossa vida e às vezes está sacolejada e parece estar sem rumo, nós precisamos dizer, Ele tem um mundo em suas mãos, Ele caminha sobre as águas, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Espera no Senhor e tem coragem. Nós poderíamos aqui pegar várias passagens da Sagrada Escritura ou da espiritualidade católica, divina providência, providenciai. Sagrado coração de Jesus, temos confiança em vós, em que nos relembra essa realidade. Coragem, eu venci o mundo. No mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Odiaram-me a mim, odiarão também a vós, mas coragem, eu venci o mundo. Então essa realidade de Jesus soberano, que caminha sobre as águas, deve nos infundir paz, mas nós precisamos pedir a Deus a capacidade de reconhecê-lo, porque o que é que aconteceu aqui com os apóstolos, quando Jesus então, no meio da noite, quando a noite estava mais escura, com um vento forte, com as ondas agitando a barca, quando Jesus vem soberanamente caminhando sobre as águas, os apóstolos estavam tão ensimesmados na sua dor, que não reconhecem Jesus. Meus irmãos, uma das realidades mais dolorosas no sofrimento é a sensação de desamparo, é a sensação de estar sozinho, sozinha naquela situação. Jesus vem, mas uma outra tentação no sofrimento é este ensimesmar-se, isto é, você fica tão fechado na sua dor, você fica tão fechada na sua tribulação, que você não reconhece Jesus. Jesus se aproxima e eles pensam, vamos pegar aqui Marcos, que fala sobre esta mesma aparição, à noite, né?
Estou aqui começando no versículo 47. Marcos, capítulo 6, versículo 47. À noite achava-se a barca no meio do mar, e a sós, e Jesus em terra. Vendo-os se fatigarem em remar, sendo-lhes o vento contrário, foi ter com eles pela 4ª vigília da noite, às 3 horas da madrugada, andando por cima do mar, e fez como se fosse passar do lado deles. É interessante essa observação aqui de Marcos. Jesus, ele fez como se estivesse passando e não se incomodasse. Por quê? Porque essa é a nossa sensação. Lembra que eu falei da sensação de desamparo, da sensação de que parece que Deus não está fazendo nada, parece que Deus não está olhando. À vista de Jesus caminhando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e gritaram. Isto é, eles não reconheceram Jesus, eles pensaram que era um fantasma. Os apóstolos, esse termo fantasma é sempre para dizer o que? Eles não reconheceram Jesus. Eles pensaram também que era um fantasma quando Jesus ressuscitou e disse: paz, shalom, a paz esteja convosco. E eles ficaram com tanto medo que acharam que era um fantasma, e Jesus disse: vede que um fantasma não tem carne e ossos como eu tenho. Então, mais uma vez, eles não reconheceram Jesus e pensaram que é um fantasma. Mas Jesus lhes falou: paz, sou eu, não temais, não tenhas medo. A mesma palavra que Jesus diz aqui hoje no versículo 20, João capítulo 6, versículo 20, no versículo 19 diz que eles ficaram com muito medo quando viram Jesus se aproximando, mas Jesus disse: sou eu, não tenhas medo. Quiseram recolher Jesus na barca, mas com Jesus a barca já chegou à margem, sem que eles nem percebessem. Quando estamos com o Senhor, a barca chega ao outro lado, sem que a gente nem perceba. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer o Senhor na nossa vida, e nós católicos principalmente devemos reconhecer a presença do Senhor na nossa vida por este dom maravilhoso que é a Eucaristia. Nós estamos aqui no capítulo 6 de São João, que tem como centro a Eucaristia. Não é isso que eu falei no início da missa? Pois bem, a cada missa, quando o sacerdote levanta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós precisamos olhar para Ele e dizer: Ele está comigo, Ele é por mim, Ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está comigo, mesmo que eu me sinta, mesmo que eu me veja nesse mar agitado, nesse vento contrário, nessas ondas que parecem querer me afogar, mas Ele está comigo. Ele quis estar comigo até o fim dos tempos. Quando Jesus institui a Eucaristia, é exatamente para isso, para que nós não duvidemos nunca, jamais, de que Ele está conosco, mas nós precisamos reconhecê-lo, porque senão acontecerá a nós como aconteceu aos apóstolos. Eles viram Jesus e mesmo assim ficaram fechados no seu medo. Nós teremos Jesus na Eucaristia e continuaremos fechados nos nossos medos, nos nossos problemas, nas nossas tempestades. Que hoje, meus santos, nós supliquemos a nossa Santíssima Mãe. Estamos celebrando a missa votiva ao Imaculado Coração de Maria. Quando nós olhamos para o coração de Jesus, nós pensamos em quê? Na misericórdia dele. Quando nós olhamos para o Imaculado Coração de Maria, nós pensamos também nesse amor dela de mãe, nesse amor dela por Deus, na sua pureza, na sua santidade e no amor dela por nós. Peçamos que ela nos ensine a reconhecer o seu Filho. Peçamos que ela nos ensine a ter cada vez mais fé. Peçamos que ela nos ensine a não perder a fé em meio
as agitações da nossa vida. Peçamos que ela nos ensine a amar cada vez mais Jesus, porque quando amarmos cada vez mais Jesus, nós teremos a capacidade, a fineza espiritual de reconhecer Jesus em todos e cada acontecimento da nossa vida, em todas as suas visitas, mesmo que Ele nos visite em meio à tempestade, com a nossa barca agitada e o vento contrário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.